Olá, vamos mergulhar hoje nas regras de um jogo que muita gente joga sem nem perceber. Um jogo onde os governos, de forma muito inteligente, criam verdadeiras armadilhas para o capital. Bora entender como essa cilada funciona? E o ponto de partida é exatamente este. A coisa não é sobre força bruta, sabe? É sobre sedução. É aquela promessa de um porto seguro que, na verdade, esconde uma estratégia muito bem calculada para atrair dinheiro. A primeira parte dessa armadilha é a isca. E que isca? Juros altos. Uma oferta que é quase impossível de recusar para quem está buscando bons rendimentos. Imagina só o cenário. O mundo está naquela incerteza, moedas que a gente considera fortes, tipo dólar, começam a perder valor. O dinheiro não vai ficar parado, né? Ele precisa ir para algum lugar, um lugar onde ele possa render mais. E muitas vezes esse lugar são os países emergentes. E aí, de repente, surge a oferta mágica. Pensa num país como o Brasil, por exemplo, oferecendo títulos do governo que pagam 15% ao ano. Uau! Esse número é como o mel para a abelha no mercado financeiro. É uma promessa tão doce que é quase impossível de ignorar. O resultado é imediato. Uma verdadeira avalanche de dinheiro de fora entra no país, todo mundo comprando esses títulos. Olhando de fora, a situação parece perfeita. Os investidores estão super felizes com os juros nas alturas e o governo, claro, está feliz da vida com esse fluxo de capital. Parece um cenário onde todo mundo ganha, certo? Bem, não é bem assim. É aqui que o jogo começa a virar. O investimento parece sensacional, mas tem um detalhe escondido nas entrelinhas, a tal da armadilha da liquidez. E essa é a pergunta de $1 milhão, aquela que pouquíssimos investidores fazem na euforia do momento. Ok, o dinheiro entrou no sistema, mas ele tem liberdade para sair a qualquer hora? A resposta, olha, pode surpreender. A resposta é um sonoro e categórico não. E aqui, meus amigos, é o ponto de virada da história. A porta de entrada era enorme, super convidativa, mas a de saída, essa é bem estreita e cheia de obstáculos. E o nome desse obstáculo é marcação a mercado. Pensa nisso como uma muralha mesmo. Se um investidor tenta vender os títulos antes do prazo, o governo pode, por exemplo, sinalizar que os juros vão subir no futuro. O que acontece? Os títulos antigos com juros menores perdem valor de mercado na hora. É basicamente uma penalidade financeira para quem tenta pular fora do barco antes da hora. Isso nos leva, então, para a terceira parte da nossa análise. É crucial entender que isso não é um acidente, não é um problema de mercado. É um jogo deliberado com regras criadas pelo próprio governo para ele atingir os seus objetivos. A consequência disso é que o investidor fica numa sinuca de bico. Ou vende agora e aceita o prejuízo, ou segura o título até o vencimento, deixando o dinheiro preso lá, à disposição do governo. Aquela liquidez toda que parecia existir era, na verdade, uma miragem. Mas afinal, por que o governo faz isso? A lógica é bem simples, na verdade. Com todo esse capital estacionado, o governo consegue o quê? Financiar seus projetos, manter a máquina pública, que é pesadíssima, funcionando, e, claro, vender para todo mundo uma imagem de que é um ótimo gestor. E tudo isso sem precisar ligar a impressora de dinheiro, o que, a gente sabe, criaria uma inflação terrível. Ok, se isso é uma armadilha, então quem sai ganhando nesse jogo? Porque sempre tem alguém que ganha, né? Existem jogadores que sabem usar essas regras a seu favor. Basicamente, são três grandes vencedores. Primeiro, o governo, que consegue se financiar. Depois, os políticos, que com isso ganham tempo. E, claro, os investidores espertos, aqueles que olham para a armadilha e a transformam em uma grande oportunidade. E essa citação resume a ópera. O jogo do governo é uma constante, ele sempre vai existir. A grande variável aqui é o conhecimento. Entender a estratégia é o que separa quem fica preso de quem de fato prospera. Chegamos então na parte final, e talvez a mais importante. Como se deixa de ser um peão para se tornar um mestre nesse tabuleiro? Como se adota a mentalidade de quem realmente joga para vencer? A diferença é gritante, é da água para o vinho. O investidor comum, o que ele faz? Se apavora. Quando o valor dos títulos cai, ele entra em pânico, segue o movimento de todo mundo e acaba vendendo no prejuízo. Já um investidor que sabe o que está fazendo, ele olha para essa mesma queda e pensa, opa, liquidação. Ele não enxerga uma crise, ele enxerga uma oportunidade de comprar ativos muito bons por um preço bem mais baixo. O manual de instruções é bem claro. Primeiro passo, ler o cenário político, porque é ele que dita as regras do jogo. Segundo, entender os ciclos de juros, para conseguir antecipar os movimentos do governo. E terceiro, e talvez o mais genial, usar o pânico de todo mundo como um sinal para fazer o contrário. Comprar quando está todo mundo desesperado para vender e vender quando está todo mundo eufórico para comprar.
E aqui está o pulo do gato, o que resume tudo. Nesse jogo, conhecimento não é só poder, é proteção. Ignorar o cenário político-econômico é a mesma coisa que navegar numa tempestade com os olhos vendados. É a base de tudo, de qualquer decisão financeira que se queira tomar. E para fechar, fica essa reflexão. A escolha é simples. Ou a pessoa se torna uma ferramenta no sistema do governo, ou ela faz o sistema uma ferramenta para os seus próprios objetivos. A diferença entre uma coisa e outra é uma só: a compreensão das regras do jogo. Agora, com esse conhecimento todo em mãos, uma pergunta final fica no ar. A estratégia foi revelada. Resta escolher o caminho. Vai seguir a manada e acabar caindo na armadilha? Ou vai usar o conhecimento para jogar o jogo de verdade e vencer? A escolha é decisiva.